Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vou gravar para vocês um tutorial de Affinity Design no iPad, do qual a gente vai construir, vocês já devem ter visto aí na thumb, né? Papel de parede minimalista, usando somente o iPad, porque eu senti a necessidade de trazer vídeo de iPad depois de mais de 1 ou 2 anos que eu fiz a promessa de trazer mais vídeos de iPad aqui no canal. E eu tô gravando nesse cenário bem diferente, porque eu tô aqui na loja e eu esqueci de gravar a intro do vídeo. Bom dia. Aqui na Ana? Nada. Eu nem dei informação relevante pra ela. E eu tinha esquecido de gravar a intro do vídeo, então eu tô tendo que gravar aqui agora no trabalho. Bom que me ajuda a perder a vergonha também, mas fazer o que, né? Provavelmente esse é o primeiro vídeo, se eu não me engano, é o primeiro vídeo de Affinity Designer pra iPad que eu tô fazendo aqui. E hoje a gente vai construir esse aqui, que é um dos mais bonitos que eu achei, né? Tô fazendo uns no meu estilo aqui, tá? Que é desse portão no estilo japonês, que eu achei bem bonito, que ele é simples, escuro assim. Ele é bem tranquilo de reproduzir também, não tem muita dor de cabeça não. Na verdade não tem dor de cabeça nenhuma, né? Então vou criar aqui um arquivo novo, tá? Um novo documento. E eu vou criar ele em pé. E aqui, no caso, eu não me lembro muito bem qual que é a resolução da tela do iPad. Mas eu tenho aqui algumas resoluções, no caso, iPad 10.5 e tenho também o de 11 polegadas, né? Que é, no caso, é o meu iPad que eu uso aqui. Aí, como o Affinity tem aceitado, na verdade sempre aceitou operações matemáticas, eu vou clicar aqui no número e eu vou adicionar, no caso eu acho que eu não tenho como eu adicionar aqui sem um teclado, mas eu vou fazer um cálculo rápido aqui. 834 vezes 3 é igual a 2502, que são a quantidade de pixels que a gente vai deixar o nosso projeto. Vai ser bem pesadinho, tá? Então 2502 vai ser o tamanho. E aí no caso ele não pegou a proporção, então eu vou ter que pegar esse número aqui e fazer a mesma coisa, tá? Que é 1194 vezes 3, que é igual a 3582. Que é o tamanho do wallpaper que a gente vai fazer. Então, 3582. Eu errei aqui. Tava em pontas e eu coloquei em pontas. Ele vai ficar muito mais pesado, né? Então, é 2502 por 3582. Eu sou muito ruim pra decorar as coisas. Beleza, já configurado aqui no tamanho. Vou criar uma prancheta. E aí eu vou dar OK e ele vai gerar o arquivo aqui pra mim. Eu vou pegar aqui a ferramenta de retângulo e já vou desenhar aqui o nosso retângulo seguindo o tamanho da tela, tá? Não, você não precisa ter o Apple Pencil para esse tutorial, mas se você quiser utilizar fica mais fácil, fica mais tranquilo de trabalhar aqui, mas ele não é necessário para esse tipo de tutorial aqui, tá? A gente não vai usar nada de pressão de caneta, essas coisas, então não se preocupa com essa parte aqui não. Eu uso porque eu já tô acostumado a utilizar e eu gosto bastante, tá? Aqui com ele ainda selecionado, a gente vai pegar aqui as cores, né? E eu vou colocar aqui no preto. Eu gosto de colocar um pouco mais acinzentado para não ficar preto 100%. E aqui, ó, onde tá o traçado, eu vou tirar o traçado disso aqui, no caso o contorno, né? Então eu vou clicar no contorno e vou jogar ele para cima, clicar e jogar para cima, que aí a gente retira o contorno dessa caixa aqui. Vamos bloquear essa camada aqui, para que ela não interfira, né? Aqui nas outras coisas, nas outras formas que a gente for desenhar, para facilitar um pouco o nosso workflow. Então eu vou vir aqui no painel de camadas, clicando aqui, eu vou vir aqui nessa camada de retângulo e vou clicar nesses 3 pontinhos aqui, ó. E eu vou clicar em bloquear. E agora, quando eu pego aqui a ferramenta de seleção, eu não consigo mais mexer o meu retângulo aqui no fundo. Isso aqui vai facilitar pra gente fazer os outros objetos aqui na tela. Vamos vir aqui na ferramenta de retângulo. Vou clicar 2 vezes, né? Clicar uma primeira vez para selecionar ela e a segunda para abrir essa seleção. E eu vou pegar aqui a ferramenta de elipse. E aí eu vou desenhar uma elipse aqui agora na tela. O tamanho aqui não tem regra, tá? Eu vou desenhar aqui mais ou menos de um tamanho que eu acho aceitável. E aí para fazer ele ficar na proporção, eu só preciso tocar com o dedo aqui na tela e aí ele vai desenhar na proporção correta. Ou nesse caso, você pode vir aqui no controle, clicar, segurar para cima, que ele vai selecionar o Shift, né? E aí você pode selecionar o Shift e fazer da mesma forma. Eu vou deixar aqui mais ou menos desse tamanho, pegar aqui a ferramenta de seleção e vou centralizar ele aqui, ó. Caso o seu Affinity não esteja centralizando, não esteja com essas linhas ativas para você fazer o alinhamento, os ajustes, né? É só você ativar essa opçãozinha do imã aqui em cima. Então aqui agora com ela ainda selecionada, eu venho aqui nas cores, eu vou colocar aqui, no caso eu tenho que me certificar de que seja a cor de preenchimento que está selecionada, e eu vou selecionar aqui o vermelho. No caso, o Japão tem um vermelho correto da bandeira, vocês podem pesquisar aí depois, ou eu posso deixar aqui na tela qual que é o código. Então aqui, ó, vou selecionar essa camada, vou pegar 3 dedos aqui da minha mão esquerda, mão direita, tanto faz, né? E vou clicar e arrastar para baixo, tá? Clicar na tela e jogar para baixo assim, soltando para abrir esse menu aqui. E aí eu venho e duplico essa camada. Uma vez que eu dupliquei essa
essa camada aqui, ainda com ela selecionada, eu vou vir aqui no painel de efeitos, né, no FX, e aí eu vou vir aqui no desfoque gaussiano, vou ativar essa opção, e aí pra gente ativar a opção do desfoque, a gente tem que clicar no nome dele, ó. Cliquei aqui no nome dele, eu vou aparecer essa barra aqui pra mim, e aí eu posso controlar a opção de desfoque aqui do meu objeto, tá? Uma outra forma de você controlar também é com essa opção ainda ativa, com essa janela aqui, você pode clicar na tela e arrastar pra esquerda ou pra direita para definir o nível de desfoque, tá? Eu vou deixar assim, mais ou menos nesse formato aqui, pra mim já tá excelente, e aí eu vou só clicar na ferramenta de seleção pra finalizar o efeito. Aqui agora a gente vai desenhar o nosso portão no estilo japonês, então eu vou pegar aqui o meu retângulo, vou aproximar aqui um pouco mais, e aí eu vou desenhar ele aqui. Não preciso me preocupar com o tamanho agora, porque depois a gente faz a escala geral dele aqui. Então eu vou fazer aqui mais ou menos o traço nessa espessura, e aí eu vou pintar ele de branco, e aqui pode ser branco, totalmente branco, não tem problema, tá? E aí agora a gente vai fazer as outras características do portão japonês. Aqui não tem muita regra, mas ele segue mais ou menos um padrãozinho, então eu vou seguir mais ou menos o padrão que eu desenhei lá no outro. Deixa eu centralizar ele aqui. E aí agora eu vou fazer mais uma instância dessa camada. Para duplicar ela, ao invés de eu usar os 3 dedos agora, eu vou segurar aqui no Command, arrastando o controle para cá, e aí eu vou jogar para baixo, e aí eu vou fazer essa duplicação aqui do meu objeto. Funciona também no Options, tá? Se você puxar aqui, ele também faz uma cópia, tá? Deixa eu clicar aqui com 2 dedos para desfazer. E aí aqui eu vou trazer ele para baixo, mais ou menos assim. E depois eu vou fazer aquele que é mais curvado. Para fazer aquele curvado eu não vou usar o retângulo, eu vou usar a caneta. Então eu vou clicar aqui na caneta e vou fazer um traço de fora a fora. Eu cliquei aqui sem querer. De fora a fora, segurando o Shift aqui, para ele fazer mais ou menos no tamanho dos retângulos que eu fiz aqui. Nesse caso a gente vai ter que deixar exatamente do tamanho, mas eu ainda não vou fazer essa parte agora, porque eu preciso deixar essa linha mais visível, tá? Aqui é só a forma da seleção, mas se eu tirar aqui, ó, a gente não enxerga mais ela, tá? Então, com ela ainda selecionada, eu vou abrir aqui as opções de cores e vou colocar a cor branca nela. E aí nessa opçãozinha aqui de baixo, ó, é onde eu vou mexer na espessura e nas outras coisas, nas outras características desse traçado. Eu vou deixar essa opção aqui ativa, que é um traçado firme, e aí eu vou aumentar a largura até que a largura fique do tamanho desse retângulo aqui. Para facilitar, eu vou colocar ele de uma outra cor aqui qualquer e vou pegar ela e colocar aqui por cima, centralizado nesse retângulo aqui, ó, que aí a gente consegue controlar melhor a espessura desse traçado, tá? Então eu vou dar zoom aqui, vou abrir essa opção aqui e aí sim eu vou aumentar até que eu consiga enxergar, que eu não consiga mais enxergar no caso, né, a espessura do meu retângulo, tá? E aqui, nesse caso, eu já fiz ela da mesma espessura. Só que vocês podem ver que as pontas aqui estão ultrapassando. Pra gente resolver isso, a gente só vai clicar nessa opçãozinha aqui, ó, que é a tampa, né? A gente vai colocar essa segunda tampa aqui, e aí ele vai delimitar o retângulo no tamanho certinho aqui do retângulo de baixo. Eu só vou conferir para ver se as pontas estão no tamanho certo. Aparentemente eu fiz no tamanho certo. Então se não tiver, você só precisa vir e alinhar ele aqui e vai dar certinho, beleza? E agora para fazer aquela curva é muito simples. No caso, para a gente ter uma espécie de guia aqui, para tirar a seleção aqui, né? Eu vou só desenhar um traço aqui na vertical. Deixa eu segurar o Shift aqui e jogar ele para vertical, beleza? E aí eu vou centralizar ele aqui na página, no centro aqui. E aí eu tenho mais ou menos o centro daquele traço que eu fiz aqui. E aí nesse caso eu vou diminuir aqui a opacidade dele um pouco, só para eu ter aqui uma opção de guia, né? Se você quiser diminuir também a espessura também dá certo. E aí agora eu vou pegar esse retângulo, pegar aqui a ferramenta de nó, e aí aqui mais ou menos no centro desse retângulo eu vou clicar e arrastar para baixo para fazer a curvatura da forma que eu achar necessária. Eu não vou fazer muito assim, eu acho que eu vou diminuir até um pouco, fazer um pouco menos aqui. Isso. Dessa forma eu acho que para mim já tá interessante, isso aqui vai da preferência de vocês. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta de seleção e deletar o meu guia, clicando aqui no lixo. E aí eu venho e jogo essa camada para cima, segurando o Shift, justamente para eu travar o eixo aqui de configuração, tá? Porque aí, no caso, eu posso mover aqui um pouco mais livre, e aí eu não vou jogar ele para os lados, tá? Que se eu não segurar o Shift, ele fica mais solto aqui na tela. Então, segurando o Shift, eu vou arrastar ele para cima, para ele ficar levemente grudado nesse retângulo de baixo, e ainda ter esse espaçamento aqui dos dois lados. E aí, agora a gente vai converter esse cara aqui num objeto, tá? Para ele não ficar em forma de traçado, para que a gente consiga fazer as modificações mais livres, digamos assim. Então, para isso, eu vou vir aqui nesse menu dos 3 pontinhos, cliquei errado esse aqui,
E aí eu vou vir aqui em expandir traçado. E agora ele virou um objeto e deixou de ser aquela linha. E aí eu posso tratar ele como um objeto normal, igual eu fiz esses retângulos aqui. Agora vamos fazer os pés desse portão. Eu vou fazer usando uma desses retângulos que eu fiz aqui. Vou duplicar ele conforme eu já ensinei pra vocês, tá? E vou rotacionar ele aqui a 90 graus, segurando Shift no caso. E aí eu já consigo fazer ele retinho aqui. E aí nesse caso eu vou jogar ele aqui mais ou menos na lateral, né? Não todo assim, né? Vamos deixar um pedaço aqui, porque faz parte desse estilo de portão ele ultrapassar ali. E também uma coisa que é característica desse estilo de portão é que os pés, eles são levemente mais grossos do que as pontas aqui, tá? No caso ele faz como se fosse um triângulo, só que bem fino. E aí a gente vai resolver isso aqui agora também. Vamos fazer essa forma aqui. Vou selecionar o retângulo aqui e eu vou clicar aqui nele, né? E vou dar uma diminuída aqui, ó, pra ele não ficar um portão muito alto, tá? Porque eu não gosto dele muito alto. E acho que eu vou jogar um pouquinho mais pra dentro também. Pouca coisa aqui. Eu acho que aqui já fica interessante. Agora eu vou converter esse retângulo aqui em curva, tá? Selecionando ele, vindo aqui nos 3 pontinhos. E naquela opção acima do expandir traçado, a gente tem a conversão de curvas. E aí agora eu posso trabalhar com os nós livremente. E eu vou trabalhar com os nós da base aqui. Então selecionando ele aqui com a ferramenta de nó, eu vou pegar esse nó aqui, ó, e aí eu vou jogar ele levemente pra direita aqui, ó, pra dentro. Não precisa ser totalmente simétrico. Se você quiser fazer simétrico, você pode. No caso, vou exemplificar pra vocês como eu faria esse aqui simétrico, né? Vou jogar somente um lado aqui pra dentro, até eu achar necessário. Eu acho que aqui já tá interessante. E aí, pra fazer ele simétrico pros dois lados ficarem iguais, eu duplicaria essa forma aqui, viria aqui, faria a inversão horizontal dela e jogaria aqui os dois alinhados. E aí, dessa forma aqui, eu só preciso fazer um objeto soldado aqui. No caso, adicionar. E aí ele já ficou simétrico. Eu posso vir e dar uma redimensionada. Redimensionar de cá. Isso aí, ó. Se você segurar o Command para redimensionar, ele pega do centro, a partir do centro, e redimensiona todos os lados igualmente. Todos não, né? Os dois lados do eixo igualmente, tá? Então aqui, eu já fiz essa perna. Eu vou vir aqui na parte de baixo, pegar a ferramenta de retângulo. E eu vou desenhar um retângulo aqui para fazer o pé do portão. No caso, ele ficou com as configurações da linha anterior. Eu vou tirar aqui essa opção de traçado e deixar somente o preenchimento. O pé, ele é levemente maior do que a perna, né, do portão em si. Então eu vou vir só dar essa diminuída aqui. Vou deixar ela um pouquinho mais espessa. Eu acho que assim tá mais interessante. E aí eu vou vir arredondar aqui os cantos desse retângulo. Para isso, vou pegar aqui a ferramenta de retângulo, de arredondamento de canto, né? Chama ferramenta canto. Engraçado isso. Vou clicar aqui no objeto que eu quero arredondar. Nesse caso, como é um quadrado perfeito, não vou ter problema com os cantos. Vou selecionar aqui todos os nós dessa ferramenta e vou clicar em um dos nós e jogar para dentro aqui até que ele fique da forma que eu achar necessário, da forma que eu achar interessante. Nesse caso eu vou deixar assim, levemente arredondado, não vou arredondar muita coisa. E aí eu vou selecionar ele de novo e vou vir aqui na opção dos 3 pontinhos e vou converter ele em curvas, tá bom? Então aqui agora eu já tenho essa parte de cá do portão. Aí eu vou pegar essa perna, tanto o retângulo quanto a perna vertical, e aqui agora eu vou soldar elas para que elas fiquem como um objeto só. E aí eu vou arrastar ela para o outro lado de cá, também duplicando. Então aqui, ó, nesse controle eu vou ativar duas opções, que vai ser tanto a opção do Shift quanto a opção do Command. Eu vou jogar os dois aqui para cima, ó, no centro dos dois, e aí os dois ficaram azuis. Se eu jogar um pouco mais para fora, eles vão acender em azul mais forte, e aí eu posso tirar o dedo que essas opções ficam selecionadas. Vou clicar aqui uma vez para selecionar essa perna, e aí sem a necessidade de eu colocar o dedo aqui, eu vou simplesmente jogar e arrastar ele para cá. No caso eu tenho que lembrar de desativar isso aqui, porque se eu for fazer outra modificação, ele vai ficar duplicando o objeto infinitamente, porque essas duas opções estão ativadas. Então eu só preciso clicar nelas aqui, que aí elas deixam de ficarem ativadas. E aqui agora eu vou selecionar essas duas pernas, só para centralizar elas mesmo aqui, eu vou vir aqui na opção de adicionar, eu vou fazer elas virarem um objeto só, e aí eu vou alinhar isso aqui ao centro da página. Eu vou fazer o restante com os outros retângulos aqui também. Por último, eu vou duplicar mais uma vez esse retângulo aqui, jogar ele aqui um pouquinho para baixo, né? E aí eu vou diminuir ele, vou diminuir bastante pra gente fazer aquela parte central que fica aqui no portão. Vou girar ele aqui a 90 graus e aí eu vou jogar ele aqui justamente no centro do portão para ficar com esse aspecto aqui. E agora sim eu desenhei o portão no estilo japonês. Uma coisa que dava para fazer era aumentar isso aqui para ficar até um pouco mais acima, caso você queira, tá? Que também fica no estilo legal. Eu só pensei nisso agora, mas no meu eu vou deixar assim por enquanto, porque eu já projetei ele dessa forma. Mas fica
fica a ideia aí pra vocês. Isso aqui no caso eu posso deixar até um pouquinho mais fino pra dar uma diferenciada das outras tábuas, né, aqui do portão no estilo japonês. E esse aqui é o meu portão, eu tô satisfeito com ele, então eu vou selecionar todos os objetos agora e vou vir aqui em adicionar para fazer ele virar um objeto só, e agora ele é um vetor só, que ficou bem interessante da gente trabalhar. Então agora aqui eu vou diminuir ele, porque eu gosto de uma coisa assim, bem minimalista, né, então eu acho que assim vai ficar bem interessante. Para fazer aquele fundo lá, eu fiz simplesmente um círculo grande, então eu vou selecionar aqui o círculo, a elipse, né, e aqui na elipse eu vou fazer ela bem grande aqui nesse caso, e eu não vou fazer ela totalmente simétrica justamente para conseguir essa curvatura aqui que eu preciso, porque para conseguir essa curvatura assim, que ela seja bem aberta, eu precisaria fazer uma elipse muito gigante aqui, e eu acho que não é interessante, é só a gente fazer essa espécie assim de forma ovalar, e aí a gente não precisa escalonar tanto a forma. Então para mim aqui, eu acho que já é o suficiente. Eu vou pintar ela de preto também, no caso não é o contorno, é o preenchimento, né, vou pegar aqui no conta-gotas, e aí eu vou só acinzentar um pouquinho mais pra gente ter essa separação aqui do fundo. No caso, agora eu vou jogar ela pra baixo, painel de camadas, vou segurar aqui e aí vou arrastar pra baixo de tudo aqui, menos do retângulo aqui que tá bloqueado. Então aqui eu já tenho essa diferenciação, então aqui vocês provavelmente vão saber o que fazer, que é clicar aqui, pegar o painel de Effects e colocar um desfoque gaussiano, justamente para aquele fundo ficar desfocado lá, ó. E assim já ficou interessante. E aí para fazer aquele degradê escuro, a gente pode fazer tanto com a ferramenta de preenchimento, como com a ferramenta de transparência. Eu acho que com a de transparência vai ser mais interessante aqui, justamente para a gente fazer também a parte do reflexo aqui e seguir a transparência do fundo. Na hora que eu executar aqui, vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando. Então eu vou vir aqui na opção do degradê, vou clicar 2 vezes e aqui eu vou pegar a ferramenta de transparência. Ela funciona semelhante ao degradê. No caso, ao invés de a gente colocar cores, a gente vai tirar a opacidade de 2 pontos ou mais pontos se forem necessários, mas nesse caso aqui não precisa. Eu vou clicar mais ou menos aqui na base do portão, vou segurar e arrastar para baixo, e aí vocês podem ver que eu consigo criar esse degradê de transparência. Então eu vou clicar aqui no Shift e aí eu vou arrastar aqui para ele ficar justamente aos 90 graus. Aqui para mim já tá excelente, olha só que já tem um efeito da hora. E aqui por último só vai faltar a gente colocar os nossos reflexos. Então eu vou diminuir um pouquinho mais esse portão aqui, porque para mim ele ainda tá um pouco grande. Segurar o Shift e o Command aqui, né? E aí eu acho que aqui já tá mais interessante. Vou fazer a mesma coisa aqui nas elipses, para ele ficar um pouco mais minimalista. Isso aqui, como eu falei, é uma preferência minha. Isso aqui vai de vocês. A questão de escala, posicionamento e tal. Aqui eu só tô dando um norte para vocês se guiarem. Então aqui, vou fazer o reflexo primeiro do portão. Eu vou pegar ele aqui. No caso, eu vou duplicar esse portão. Vou arrastar com 3 dedos para baixo aqui. E vou duplicar ele. Com ele duplicado aqui, a ferramenta de seleção, eu vou simplesmente arrastar ele aqui para baixo, para que ele fique com reflexo. E aí tem uma questão estética que no caso vocês podem fazer com reflexo, é tanto deixar ele mais achatado para dar essa sensação aqui de uma foto tirada mais com o horizonte na linha da câmera, ou vocês podem vir aqui e extrapolar o reflexo, que aí já é um outro tipo de enquadramento de câmera aqui que eu não vou saber explicar para vocês, mas isso aqui vai dar preferência de vocês. Eu gosto de deixar um pouco maior assim, não tanto, tá? Aqui para mim eu acho que já tá legal dessa forma. Então aqui eu vou pegar também a ferramenta de transparência, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no background, só que dessa vez no portão. Vou arrastar aqui, e aí eu não vou deixar ele totalmente visível, somente umas partes, e vou jogar aqui a transparência para cima, para que ele não fique tão opaco. Olha só que legal. Só aqui a gente já tem um efeito bacana, né? Deixa eu colocar mais um pouco de visibilidade no portão. E só aqui a gente já tem esse efeito bacana do reflexo. E aí pra gente melhorar isso aqui, eu vou dar só uma desfocada nele, né? Como aqui a gente não tem o desfoque de profundidade de campo, nesse caso eu vou colocar só um desfoque gaussiano mesmo. E aí ele não vai ser tão forte, porque o desfoque aqui perto da base ele não pode ser muito forte, mas mesmo assim eu quero dar uma desfocada nele. Então eu vou fazer pouca coisa aqui. Desse jeito aqui pra mim, eu acho que já tá interessante. Não fica tão interessante quanto no Affinity Photo, mas fica interessante da mesma forma caso você use somente o Designer. Então aqui já tá praticamente pronto, né? A gente só vai fazer a última parte, que é o reflexo que vem daqui na parte do chão. E aí a gente já vai ter o nosso papel de parede aqui 100% formado. Então por último, que é pra fazer esse reflexo, vamos clicar aqui na opção do círculo, né? E eu vou pegar aqui esse triângulo. E aí eu vou pegar esse triângulo e vou desenhar esse triângulo aqui, sem muita regra, aqui dentro do Affinity. E aí eu vou jogar ele centralizado aqui na tela. Depois eu vou desenhar também um retângulo. Vou pegar aqui esse retângulo e vou desenhar ele aqui para que eu possa usar esse formato aqui para aparar esse outro formato. Vocês vão entender mais ou menos o que eu estou dizendo assim que eu colocar esses dois formatos mais visíveis. Deixa eu pintar eles aqui de uma cor
qualquer. E aí eu vou utilizar esse retângulo aqui, ó, que tá por cima, para cortar a ponta desse triângulo de baixo. Então eu vou selecionar aqui primeiro o retângulo e depois eu vou selecionar aqui a parte triangular, certificando que o que eu vou usar para aparar esteja por cima. E aí eu vou vir aqui na opção, na onde a gente tem a mescla e tudo mais, e eu vou vir aqui e clicar em subtrair. E agora eu já tenho aqui esse retângulo com as pontas cortadas. Eu vou esticar ele aqui para ele ficar no tamanho que eu achar ideal para fazer esse reflexo. O ideal é que ele fique um pouquinho maior que o portão, pelo menos foi assim que eu defini no papel de parede, e vou fazer ele chegar até o final aqui pra gente configurar. Agora eu vou pintar ele desse vermelho aqui, tá? Vou só pegar aqui o conta-gotas e vou jogar a cor dele aqui. Se eu manter a seleção, ele já vai automaticamente, mas se não tiver nada selecionado, a cor vem pra cá, você seleciona aqui e pinta o objeto utilizando a cor que tá selecionada aqui no conta-gotas, tá bom? Então aqui eu vou pegar esse formato, vou vir aqui no menu de FX, vou vir aqui em desfoque gaussiano, e aí sim eu vou ativar ele e fazer a mesma coisa que eu fiz naquele círculo lá em cima, tá? Vou vir aqui e extrapolar bastante o desfoque, tá? Para ele ficar nesse formato aqui. Agora, vamos pegar a nossa boa e velha ferramenta de transparência e vamos arrastar a transparência aqui de cima para baixo, aqui no meio no caso. E aí eu vou arrastar aqui também para cima, porque eu quero que esse reflexo não fique tão forte, né? Que eu gosto de umas coisas um pouco mais sutis, mas isso aqui também, como eu falei para vocês, e sempre vou continuar repetindo, vai dar preferência de vocês. Nesse caso eu vou deixar assim, que eu já achei interessante, só que eu vou diminuir um pouco a opacidade dessa camada para o reflexo ainda não ficar tão forte. Eu vou colocar aqui mais ou menos no 56. Aqui, ó, eu fiz e não expliquei para vocês, que é só vocês clicarem na camada, vir aqui no menu de opacidade e clicar e arrastar que vocês mexem no valor aqui de forma manual. Ou você pode clicar e pode vir aqui e selecionar um valor que você quer também, de 0 a 100 no caso. Assim para mim já tá interessante. E aí eu vou pegar só esse reflexo aqui, vou vir aqui no meu menu de camadas de novo, vou até fixar ele aqui. E aí eu vou pegar essa curva que é do reflexo e vou jogar ela aqui em cima da elipse, tá? Não com o tracinho azul, mas sim com a camada toda azul, porque aí ele vai se limitar a ficar dentro dessa elipse aqui, tá? Então o reflexo não vai ultrapassar a limitação aqui do horizonte que a gente definiu, tá? Ele vai ficar até aqui assim. E aí, se eu quiser, eu posso jogar aqui um pouquinho mais pra cima, tá? Pra ele ficar ali na linha do horizonte. Acho que não tem necessidade, acho que do jeito que tava já tá interessante. Vou jogar um pouco mais pra baixo aqui. E aí tá aqui o nosso papel de parede no estilo japonês. No caso, ainda falta colocar um outro detalhe aqui que eu esqueci no portão. Eu vou duplicar ele. De novo com os 3 dedos, né? Vou vir aqui na opção de Effects, vou ativar aqui o desfoque gaussiano dele, e aí eu vou colocar aqui esse brilho, e aí eu vou pegar a minha ferramenta de transparência e vou colocar esse brilho somente aqui na parte do topo do objeto. E aí eu também vou diminuir um pouco a opacidade dele, só para ele ficar um leve detalhe assim de brilho um pouco mais sutil. Não sei se vai pegar na câmera, acho que vai sim. E aí aqui tá o nosso portão no estilo japonês, o nosso papel de parede. Olha só o tanto que ficou bacana, vou tirar aqui a interface, vou deixar aqui em tela cheia, né? E olha só o tanto que ficou legal esse nosso papel de parede aqui. Obrigado por assistir esse vídeo, não esqueça de deixar o like e também compartilhar nas redes sociais ou com as pessoas que também utilizam o iPad como ferramenta de trabalho ou têm a intenção de utilizar o iPad como ferramenta de trabalho. Vou parar de gravar aqui, já chega, tchau, obrigado, porque tá difícil gravar com esse monte de carro passando, então tá osso, né? Beleza.